como Paulo experimentou. Paulo entra no ministério por uma necessidade, porque quando a igreja crescia, perdeu um pouco da essência do que Cristo tinha. Era a oferta no pé do discípulo e eles pregando somente para os judeus. Em 1 Coríntios fala isso. Lembra de onde vocês foram chamados? De quando vocês foram chamados? 26, 1:26. E Paulo é convocado para o ministério porque ele tinha acesso. Ele era judeu, um cara ousado. Eu sou judeu, mas eu vou pagar o preço para a cidadania romana e eu vou estudar para me entender o melhor que ele investiu nele. Mas só que tinha conhecimento, mas não tinha experiência para isso. Não adiantava. Matava os irmãos, perseguia. E Jesus viu uma grande necessidade de um homem que tinha ousadia, enquanto a igreja paralisou. Antíoca não tinha. Essa não pegava. É essa igreja que Jesus olha e fala assim: ei, ô igreja, sim, vocês estão recebendo oferta, mas está esquecendo o principal. Eu não vim só para vocês. Ensinei lá atrás, quando vocês pediram para o Pai Nosso de tudo. É para eles que me crucificaram. Sim, é para os romanos. A salvação não é exclusiva, é para todos. Chama Paulo, tira os olhos dele, humano, e coloca os olhos de Cristo, e ele começa a pregar. O que acontece? É isso que vem de geração em geração. A igreja que era para apoiar Paulo, que tinha bagagem para pregar, coloca ele fora novamente. Paulo, ele, imagina só, a gente entrega a vida para Cristo, ele larga uma vida toda, ele tinha condições financeiras, ele teve que perder tudo, porque quando o chamado dele foi bem claro. Ele é instrumento. Essa igreja é ser instrumento. Mas qual o sentido do instrumento? Padecer na mão do Todo-Poderoso. Ser instrumento na mão de Deus é padecer pelo Evangelho. É aquilo que Deus, ele te coloca na sua mão, você vai para cá, você vai para lá, mas você vai salvar vidas. Você vai pregar onde ninguém quer pregar. Ele sai no objetivo de ter uma igreja onde ninguém quer. Etiópia. Barnabé tinha condições, foi convocado para a igreja, mas ele tinha humildade de falar assim: fui convocado, mas eu não tenho chamado. E Pedro não quis, João não quis, Tiago não quis. Homens que andavam com Cristo, que estava focado no que vinha aos pés dos apóstolos. Ele quebrou o Império Romano. Essa é a história da igreja. A igreja se reuniu. Se a gente estudar a história da igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela se uniu porque ela crescia, e o Império Romano estava quebrando. Ela se envolveu dentro do Império. Por quê? Ela tinha livre acesso. Quando Paulo veio, Paulo não fez separação de nada. Pedro perguntou: quem é esse aí? Que está se substituindo como apóstolo? Porque Pedro não estava preocupado se era judeu, se era grego, se era romano. Era uma alma. Era alma. Não estava preocupado com a roupa, ele estava preocupado com a alma. E aonde a igreja não ia, Antíoca ninguém queria. Igrejinha pequenininha, só de negro, pessoas em culto, botando a Antíoca hoje aí, a igreja está querendo ir. Lá em cima no morro, glória, não está. E Jesus está querendo chamar homens para ser instrumento. O sentido da igreja hoje, do século XXI, é ser instrumento. Vaso fica parado. Tem muito vaso,
poucos. Não adianta somente lançar. Aí começa a grande divisão. Muitos lançadores, poucos cuidadores. E quem lança quer receber o mérito. E aí o povo que precisa receber de Deus não recebe. Que fica o questionamento. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou... E não é nada. E o tempo está passando e as igrejas pereceram. Nós não somos a vítima. O problema é que nós nos vitimizamos muito. Não somos a vítima. A vítima está lá fora. Nós também não temos a responsabilidade de resolver tudo, mas de fazer a nossa parte. Um pouquinho. Somos instrumento para anunciar as boas novas. Boas novas. Ele diz: quem não é contra mim é por mim. Quem está falando no meu nome é por mim. Faltam muitos a instrução que ele ensinou: amar teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo. Se tiver o amor, tem não tem denominação. Aqui porque religião, igreja, na cruz ele fez assim, eu estou religando o amor do Deus santo e poderoso. Ele religou. Aí a gente esquece por que fomos religados. O amor. Como? Foi só o amor, mas como foi esse amor? A via dolorosa. O problema das igrejas de hoje não quer passar pela via dolorosa, mas não tem outro caminho. Tem atalho. Não tem. De ser igreja, se não passar pela via dolorosa. Não tem atalho. Não tem. Eu quero ser crente, mas eu não, a via dolorosa lá não, eu quero passar por outro. Isso aí é pro Simão Sirineu carregar a cruz, não é comigo. É só quer tirar a foto com Jesus, entendeu? Porque quando Jesus ele cai, sentido o objetivo dele, os discípulos, a gente tem que entender, os discípulos teve 3 anos e meio com o mestre. Prática e teoria. Teoria e prática com Jesus. Teoria e prática. Que discipulado. Aí o mais importante, que Cristo deu poder e autoridade para pisar em cabeça, serpente, escorpião, deu poder. Mas aí Marcos capítulo 10, verso 16, ele convoca a igreja, ele dá o poder, dá a autoridade, dá o caminho, dá a estratégia e diz, eis que estou enviando vocês, humilde irmãos. Não tem casa, não tem onde... Tem leva. Não tem nada. E vocês estão indo por meio de lobos.